Aqui estamos mais uma vez, estudando o livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Delicada cirurgia. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que em menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 165. Continuando a história do Marcondes. A ação eficiente dos enfermeiros durante o transporte de Marcondes não o poupou de dores acerbas. Embora em estado de inconsciência passageira, ele se contorcia na maca a caminho do centro de urgência, recordando os quadros comuns de parto iminente nos hospitais terrenos. Atravessamos vários corredores até chegarmos à sala cirúrgica. Empapado em suor e estudando um odor desagradável, foi completamente despido e acomodado na mesa de operações. Dr. Inácio convocou a presença de Dona Maria Modesto Cravo ao bloco. Ele próprio tomaria as medidas de socorro e amparo em posse de instrumentais avançados, guardando certa similaridade de funções com as pinças e fórceps terrenos. Dona Modesta entrou na sala de forma discreta, já devidamente informada sobre o caso, e oramos em conjunto. Tomamos as vestes adequadas ao momento e Marcondes foi literalmente anestesiado. Dr. Inácio colocou a médium uberabense, Dona Modesta, com as mãos estendidas sobre a genitália do paciente. Orientada a tocar a bexiga, ouvimos um sonido como se algo vivo se movimentasse por baixo da pele do paciente. As mãos da medianeira funcionavam como se fossem potentes aspiradores de sucção. Serviço lento e de muita concentração. Enquanto isso, o Dr. Inácio esquadrinhava com profunda atenção a medida em curso. Após 10 minutos, uma coloração arroxeada formou-se em torno das mãos de Dona Modesta. Uma mutação energética desenvolvia-se com rapidez, a ponto de dar liquidez àquela matéria, que começava a escorrer pelas virilhas de Marcondes como uma cera aquecida. A médium acentuou seu poder clarividente e informou que foi um sucesso a operação. Os auxiliares atentos limparam-no com incomparável zelo e respeito. Subitamente, observamos a formação de um enorme inchaço à altura da bexiga urinária. Dr. Inácio assentou Dona Modesta em cadeira próxima para recuperar o desgaste, enquanto nós aplicávamos passes dispersivos em sua aura. Oramos novamente em conjunto, suplicando o amor paternal em favor do nosso irmão. O silêncio era quase absoluto no bloco operatório. O inchaço atingiu vasta proporção. Com habilidade e demonstrando segurança, foram chamados duas integrantes da equipe que traziam um recipiente qual um pequeno berço, na proporção de uma caixa de sapatos. Era uma incubadora móvel. Então, assistimos a um fenômeno singular. Seria belo se não fosse a causa geradora. Com um pequeno e certeiro corte na altura da bexiga, como procedesse a uma cesariana, foi cuspido uma forma ovoide para as mãos de Dr. Inácio, como se Marcondes a desalojasse de suas entranhas por ato inconsciente. Era do tamanho e formato de um abacate e de cheiro repugnante. Em matéria viscosa, com coloração esverdeada, envolvia todo aquele ser. Para quem olha, torna-se difícil acreditar que era um ser humano e encontrava-se naquelas condições. Imediatamente acomodada na incubadora, a criatura de aspecto repulsivo foi levada com atitude maternal e sagrada pelos companheiros das alas do subsolo do hospital. Olhamos para Dona Modesta,
que deixava escapar algumas lágrimas de alegria. Ela sempre diz que, apesar da dramaticidade da cena, Deus é tão bom que nos faz sentir como se estivéssemos em uma sala de partos, dando vida e luz às almas que iludiram no cadinho das provas. É um parto para a vida, para o recomeço. O paciente não dava mostras de consciência. Sangrava intensamente. Dr. Inácio tomava as medidas para estancar a hemorragia, que além do líquido expelia formas de vida não inteligente em condição larvária. Eu vou ler novamente. Dr. Inácio tomava as medidas para estancar a hemorragia, que além do líquido expelia formas de vida não inteligente em condição larvária. Aparelhos de cauterização com recursos naturais e passes de sopro foram usados durante alguns minutos. Logo se constatava que a organização perispirítica de Marcondes, através do automatismo adquirido por uns milênios, cessava o processo de expurgar aquilo que não serviria mais ao desiderato da evolução. Ao todo, a operação durou 60 minutos. Agradecemos em prece. Logo após, o dirigente, ainda sem consciência, foi transferido para a aula restrita dos pavilhões inferiores no subsolo. Dr. Inácio aparentava exaustão. Entretanto, sua verve peculiar ainda pronunciava-se com uma ou outra pitada de humor para com todos. Somente depois de 3 horas, aproximadamente, nos informaram que o nosso irmão havia recobrado os sentidos. A pedido de Dr. Inácio, fomos à ala restrita. Passando pelo corredor repleto de casos iguais ou mais graves, ouvíamos os gritos de dor lacinante. Quando chegamos, o paciente acabara de balbuciar a primeira palavra. Que aconteceu? Falou com dificuldade e lentidão. Quanta dor! Quem é o senhor? Aquiete-se, Marcondes. Você acabou de passar por uma delicada intervenção cirúrgica, manifestou o Dr. Inácio. Cirurgia? Isso mesmo, fique tranquilo. Tivemos sucesso integral. Essa é Rosângela, a enfermeira que vai cuidar de você, e apresentou a jovem cristã, devota às fileiras das igrejas evangélicas na terra. Atenção! Devota às fileiras das igrejas evangélicas na terra. Essa dor não vai passar? Vai ser assim por algumas horas, mas tenha certeza que não será como a dor que teve no corpo físico. Corpo físico? Então eu já morri? O estado de confusão do paciente era imenso. Depois falamos. Procure se aquietar. Saímos e deixamos o paciente a cargo de Rosângela e alguns médicos da ala restrita. A ala restrita do Hospital Esperança abriga casos gravíssimos de almas com extremo apego às sensações físicas ou recém-resgatadas de vales e regiões abismais. São 3 andares de subsolo que chegam a estabelecer elos muito próximos com as vibrações terrenas. São macas e alojamentos adequados a casos de delírios, estados mentais de desequilíbrio intenso. A atmosfera ambiente, até mesmo para os trabalhadores do nosocômio, e de mais difícil absorção. As luzes são apropriadas aos casos em tratamento. Cada ambiente é devidamente acústico, face aos gritos ou gemidos em altos brados, que tornaria impossível o êxito da recuperação. É também arejado o suficiente para impedir as conhecidas contaminações viróticas que ocorrem com frequência nesses estágios de dor. Após mais algumas horas, em plena noite, Dr. Inácio é chamado pelo interfone na sua mesa. Dr. Inácio, é Rosângela que fala. Marcondes iniciou um intenso processo de purgação pela região do umbigo. Devemos utilizar os aparelhos de absorção induzida? Rosângela, o que dizem os médicos da ala? Eles aconselharam esperar mais um tempo. No entanto, Marcondes está com as lembranças do passado em estado muito acentuado. Não para de pronunciar o nome Eulália e já esteve em várias fases da sua vida pregressa. Tem febre? Muita. E o odor? O senhor quer saber se atingiu o estágio enxofre? Rosângela era detentora de excepcional capacidade olfativa
e havia feito cursos sobre como reconhecer os estágios de recuperação de tais casos através do odor. Isso mesmo, começo a sentir, junto aos líquidos em expulsão, um início de mutação gasosa para o enxofre. Então, tome as providências imediatamente. Peça aos nossos companheiros para provocarem a drenagem e, em seguida, aplicarem elevada dose de morfina homeopática. Está bem, doutor Inácio. Logo retorno com outras notícias. Passadas 16 horas da cirurgia, ele apresentou os primeiros sinais de estabilidade. Dormiu sossegado por longo tempo. Meus amigos, que impressionante este capítulo. Quanto ensinamento, quantos detalhes importantes sobre a vida depois da morte, não é mesmo? Mas vamos às observações que eu fiz quando do estudo. Primeiro, como nos livros de André Luiz, vimos a descrição do atendimento médico muito similar ao que vemos nos planos físicos. Resumindo a descrição acima, vestes adequadas ao momento. E Marcondes foi literalmente anestesiado. Lembro mais uma vez que todas as letras em amarelo são cópias do original. 2. A cirurgia se revelou impressionante. Foi cuspido uma forma ovoide para as mãos do Dr. Inácio. Marcondes carregou, enquanto encarnado, um espírito ovoidizado, que seguiu-lhe ao plano espiritual. Esse espírito foi carinhosamente acomodado e recolhido ao local apropriado à sua recuperação. Disse o texto, imediatamente acomodada na incubadora, foi levada com atitude maternal e sagrada pelas companheiras das alas do subsolo do hospital. Interessante, não é? 3. Novamente, como se o plano físico estivesse Marcondes inconsciente, sangrava intensamente. Então, nós podemos perceber que o corpo perispiritual tem as mesmas características do corpo físico. Está apenas em outra frequência de onda. O corpo físico perispiritual, o corpo que usamos depois da morte, tem os mesmos comportamentos. É idêntico. Vale lembrar que é esse perispírito que dá forma ao corpo físico. Então, tudo que tem no corpo físico, tem também no corpo perispiritual. 4. Sempre lembrando que os planos espirituais não são espíritas, são espiritualistas e, no Ocidente, cristãos. A enfermeira que atenderá Marcondes é uma devota das fileiras das igrejas evangélicas na Terra. 5. Mais outra descrição similar aos planos físicos. Contaminações viróticas que ocorrem com frequência nesses estágios de dor. Tem febre e o odor. Afinal, os livros de André Luiz apenas deixaram de lado descrições que não tínhamos maturidade para receber. Não é verdade? Acredito que há muito ainda por a gente aprender sobre os estados do nosso perispírito durante a vida além da morte. Não é verdade? Mas uma coisa é certa, é muito parecida com a vida física. Um abraço e eu aguardo vocês, seja nos comentários, no grupo do Facebook, seja nos comentários aqui mesmo no YouTube ou por e-mail. Vamos, me ajudem, eu também quero entender mais e melhor a cada dia. Um grande abraço e até o próximo capítulo.